Olá, cara acadêmica, cara acadêmico, que bom que você veio para a nossa aula de Noções de Atuária. É a nossa primeira aula de Noções de Atuária no curso de Ciências Contábeis. Hoje nós vamos tratar da introdução. Eu sou o professor Dirceu Carneiro de Araújo, sou bacharel em Ciências Contábeis, bacharel em Direito, licenciado em Letras Estrangeiras Modernas, que é o inglês, mestre em Educação. E durante essa aula nós vamos ter a oportunidade de explorar essa disciplina que tanto contribui com a contabilidade, principalmente nas provisões de seguros, de previdência, aposentadorias, planos de capitalização, loterias, sorteios, ou seja, a disciplina é ampla. Vamos entender um pouquinho mais. Bem, nós começamos com esse slide inicial, em que nós trazemos para você um resumo da nossa disciplina de hoje e as palavras-chave que é interessante para que você faça a sua busca, quando for fazer a sua busca na nossa biblioteca digital. E vamos contextualizar esse momento. Como é que a disciplina de Noções de Atuárias ingressou aqui no nosso currículo de Ciências Contábeis? Porque nós temos a Faculdade de Ciências Atuariais, ela é diversa da nossa. Então, essa disciplina é de Noções de Atuária. Ela ingressou nesse currículo atendendo a um processo de harmonização curricular de formação do bacharel de Ciências Contábeis. Ou seja, o bacharel está preparado, está qualificado em nível mundial, olhando a disciplina das ciências contábeis de um olhar único, ou seja, um currículo integrado em nível mundial. Então, essa foi uma recomendação. Então, foi inserção e é obrigatória essa disciplina. E o aluno, às vezes, nos pergunta, para que estudar atuária, ou economia, ou homem, cultura, sociedade, ou filosofia? Todas as disciplinas do currículo são super importantes e da atuária eu vou tentar fazer esse paralelo com você, te dando essa noção para quê e onde você vai inserir esses conhecimentos de atuária na desenvolvimento da profissão de contador, ou algo que a nossa profissão possa executar como controller, como gestor, como manager. Ou seja, nós vamos, durante essa disciplina aqui, explorar esse tema. Vamos ver aqui o que nos aguarda. Então, nós temos um contexto aqui o seguinte, o nosso contexto, nós somos contadores, né? Organizações empresariais, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, públicas ou privadas. E aí, quando nós estamos na ciência atuarial, nós precisamos saber o seguinte, os cálculos atuariais inerentes ao quê? A sua operação de atuária, como determinação de normas legais. Os atuários, fazem os cálculos obedecendo às normas, às regras e os estudos das ciências atuariais, mas nós, contadores, temos que contabilizar esses cálculos, essas projeções que eles fazem, dentro daquelas empresas que trabalham no ramo seguritário, no ramo de pensões, aposentadorias, capitalização, instituições financeiras, as mais variadas possíveis. Então, voltando, isto eles fazem tentando estabelecer as demandas relacionadas ao quê? A uma gestão de risco de um modo geral. E risco? Será que existe risco nas organizações empresariais em que nós atuamos? É o que mais tem, né? Risco. Existe risco de toda a natureza no planejamento, na condução dos trabalhos de gestão e na nossa orientação, na nossa consultoria. Existe risco na auditoria. A controladoria trabalha em função de apoiar os gestores a minimizar os riscos. A contabilidade gerencial, a contabilidade de custo, todas essas contabilidades nós trabalhamos para minimizar o risco ou gestionar os riscos. Então, a ciência atuarial vem dar apoio, vem contribuir na nossa formação nesse sentido. Estabelecer, trazer ferramentas, metodologias na gestão de risco. Voltando, então é aquela pergunta que a gente faz, né? O que nós podemos aprender aqui, olha, com problemas organizacionais nos ambientes corporativos?
trazendo outra disciplina para dentro do nosso contexto ciências contábeis, nós temos muito a ganhar. Por quê? Porque as ciências contábeis não é um universo separado dos demais universos. Nós somos um subsistema dentro de outro subsistema, dentro do sistema maior, ou seja, é aquela famosa aula que nós temos, e fica, às vezes, no Homem, Cultura e Sociedade, porque a teoria dos sistemas se originou na sociologia, basicamente, principalmente lá com o sociólogo alemão, que trouxe a teoria do sistema, e 2 biólogos chilenos, que traz a teoria do sistema. Então, nós somos um subsistema dentro do sistema, dentro de outro sistema. E assim nós vamos aprimorando a nossa técnica de contador, de bacharel de ciências contábeis. Continuando. Conceitos e objetivos da ciência atuarial. Toda vez que nós começamos a estudar um novo conteúdo, uma nova disciplina, o ideal é que vamos ter que partir da origem, né, de onde veio, o que é o conceito, a finalidade, né, para que serve e onde aplicar, a parte prática. Então nós vamos aqui nesta aula hoje no o que é, né, de onde veio, o que é e para que serve, a finalidade. E nas outras aulas nós vamos inserir então um pouco da prática para que você tenha essa formação. Continuando. Então, o que é? Da onde surgiu a ciência atuarial? Vem muito dessa nossa forma de vida, né, de vida humana, que nós em algum momento da nossa existência aí, dos seres humanos, nós se reunimos em sociedade, nós se agrupamos, ou para se defender melhor, ou para ter uma vida sociável melhor, ou para desfrutarmos aí dos benefícios da sociedade, mas a parte principal é que nós se unimos e começamos então a construir vilas, e ao redor dessas vilas colocamos proteções, né, e começamos a caçar junto, a colher junto, a plantar junto, a se preparar para o inverno junto, mas sempre existiu, e voltando, sempre existiu na vida humana o quê? Infortúnios imprevisíveis, né? Mesmo que fizéssemos esse compartilhamento de atividade, sempre surgem infortúnios. E a ciência atuarial vem dar resposta a tentar fazer uma proteção a esses infortúnios imprevisíveis, tá? E assim surge um fenômeno muito interessante, que acredito que é social. Então, os seres humanos se reúnem para quê? Para dividir em tarefas e a partir de algum momento eles começam a armazenar grãos ou alimentos para o inverno conjuntamente e mais um pouquinho adiante eles começam a armazenar o quê? Espécie, dinheiro em valor para momentos de necessidade. E armazenar esses valores em espécie, nós damos o nome do quê? De mutualismo. O que é o mutualismo? É quando pessoas se reúnem para formar um fundo e aquele que tem mais contribui e aquele que tem necessidade retira a sua parte, quando necessário, no volume determinado ali vamos dizer assim, pela reunião de pessoas. E aí a Inglaterra e a Holanda, lá no século XVII, aqui olha, no século XVII, reuniu aí uns matemáticos para o quê? Para estudar uma forma, já existia então esse mutualismo começou a contribuir com o Estado, por meio de títulos públicos, mas precisava saber quantas pessoas precisavam comprar de títulos públicos, até que período, para que tivesse o quê? Uma renda vitalícia. E assim surge a atuária, né? Um pouquinho mais adiante, a Inglaterra sistematizou os conhecimentos da ciência atuária, incluindo disciplinas já de estudos de questão de aposentadoria e de pensão para essa renda vitalícia. E no século XX, então marca o quê? Uma expansão, um boom, né?
transformado essas empresas de atuários em empresas de seguros, de pensão, de capitalização, e estão atuando aí no mercado financeiro. Todas são empresas com ações negociadas em bolsa de valores ao redor do mundo, né? São grandes corporações que fornecem essa proteção a infortúnios imprevisíveis, que ele vai jogar ali com os cálculos da atuarial, tá? Continuando. O conceito é o estudo e desenvolvimento de metodologia, ou seja, um método, um caminho, com técnicas próprias, com a finalidade do quê? De analisar os riscos inerentes a atividades relacionadas ao quê? À indenização de seguro, securitárias e de pensão. E aí cria-se negócios de seguro, fundos de aposentadoria, que são fundos de pensão, além, é claro, de outras atividades que envolvam o quê? Risco de perda. Nós temos isso como financiamento. Nós temos risco de perda dentro da contabilidade que nós contabilizamos? É o que tem, né, pessoal? Principalmente nessa regra de harmonização, em que nós temos que fazer julgamentos a respeito de investimentos, se o valor é justo, se está no valor do mercado, se o fluxo de caixa de um ativo imobilizado ou intangível, o fluxo de caixa futuro vai ser positivo. Nós temos risco se os créditos de liquidação duvidosa vão ser liquidados, ou seja, nós temos que fazer umas perdas ali, julgar, né, e fazer perdas. Nós temos risco se o estoque que nós compramos, ele caiu de preço no mercado, e nós vamos ter que julgar também para trazer a valor de mercado, né, o menor. Isso nós usamos muitas técnicas que também a atuária usa, mas nós podemos trazer mais técnicas mais precisas que os atuários trabalham, tá? Vamos seguir. E então nós devemos estudar a atuária por quê? Olha, para ampliar, né, a nossa capacidade de estabelecer cenários, previsões, fundamentações no processo do que? Tomada de decisões de empresa. Parece que eu estou repetindo a minha aula de controladoria. É um momento em que o contador vai apoiar a gestão, né, com as técnicas de atuária, por isso que se estuda. E aí nós lemos os cenários, diversos cenários, né, se você não fez a aula ainda, mas o cenário, quando você estabelece cenário, você vai ter aquelas análises ambiental lá do PESTEL, né, político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal, né, então, para traçar o que? Cenários futuros, fazer previsões para fundamentar aí o que? O apoio na tomada de decisões. Então, nós devemos dar atuária por isso, tá? E seguindo, o atuário tem que fazer a faculdade de atuária, né? Como nós fazemos de ciências contábeis, o atuário faz a faculdade de atuária. Depois que ele terminar a faculdade de atuária, ele vai prestar o exame de suficiência de atuário, né? Que é do IBA, Instituto Brasileiro de Atuário. Olha o site para que você consulte. Aqui somente os formados em atuária podem prestar esse concurso, esse teste, exame de suficiência, e os alunos do último semestre, como é de contabilidade, né, podem prestar então o seu teste para ver se consegue a sua carteirinha de atuário. Olha só a redundância, atuar no mercado de atuária. E o outro organismo que também faz parte do controle da atuária é a SUSEP. A SUSEP é onde se registra os corretores e corretoras, ou seguradoras, tá? É onde se registra corretores e corretoras. Inclusive as internacionais só conseguem negociar se registrar na SUSEP, tá? E com isso nós concluímos esse tópico. Introdução às tábuas biométricas. Bem, como o TSE, com as urnas eletrônicas, ou com o seu celular, com o tablet, ou com o cartão ponto lá, com o relógio ponto da sua empresa, muito se fala em biometria. E pensa-se em biometria como unicamente digital, ou íris, ou reconhecimento facial. Não. Para a ciência atuarial, as tábuas biométricas é um estudo, tá,
de vida e morte do cidadão. E estuda-se todas as características sociológicas do cidadão. E veja, quando me perguntam por que estudar Homem, Cultura e Sociedade no curso de Ciências Contábeis, exatamente para integrar esse estudo do cidadão, porque eu não consigo estratificar uma amostra de clientes, por exemplo, de fornecedores ou de clientes, é mais ideal, se eu não estratificar as pessoas por sexo, por idade, por escolaridade, por renda, por região. Isso é feito no estudo sociológico, né, que faz parte lá do PESTEL também. Um dos aspectos que você vai analisar do ambiente é o quê? Um aspecto social do seu cliente, da sua carteira, da sua demanda. E quando se estuda as tábuas biométricas, nós estamos pensando em estudar o quê? A vida e a morte das pessoas. Vamos entender isso. As tábuas biométricas aqui no Brasil, tá? Elas existem aí no mundo, tem várias tábuas biométricas, porque uma coisa é você ter a mortalidade do brasileiro e outra coisa é a expectativa de vida de um japonês ou de um país africano. São totalmente diferentes as expectativas de vida e as condições de vida de cada população, né? Dentro do país existem diferenças, né, características, por exemplo, de você ter acesso a hospitais, você ter acesso à educação, a saneamento básico, e já tem regiões do país que não tem. Então, voltando, desde 1999, o IBGE publica, divulga anualmente, tá, as tábuas completas de mortalidade, que é o começo do estudo da atuária, para o total da população brasileira. E aqui, quando fala tábuas completas, né, é divulgado aqui pelo IBGE, está no site, você vai pesquisar, porque isso aqui é muito interessante. Descobrir essas tábuas biométricas, você vai já estar descobrindo o quê? Quando você estratifica o social, a sociologia aqui, as pessoas, já tem lá pessoas por idade, pessoas por sexo. O IBA também tem as tábuas biométricas que ele publica, que são próprias para atuários, tá? As tábuas completas de mortalidade são provenientes do quê? De projeção de níveis de mortalidade a partir de tábuas abreviadas. O que é uma tábua abreviada? É uma tábua estratificada, né? Por exemplo, por sexo, por idade, por região. E aí eu vou criando tábuas abreviadas que eu faço uma tábua completa. E que ela é construída a partir do censo demográfico. A cada 10 anos, o IBGE faz, né, o censo demográfico, certo? E vai atualizando de 5 e de 1 ano. Com base no quê? Com base no levantamento de informações e das notificações que ele recebe dos cartórios de registros oficiais de óbitos, né? Ele vai receber por sexo, por idade, os óbitos. Nascimento também ele recebe, certo? Casamento ele recebe. Aí nós, contadores, contribuímos com o CAGED, né? Nós informamos os demitidos e admitidos, nós informamos as contratações hoje no E-Social, tudo para, na RAIS nós informamos também, tudo para abastecer o banco de dados chamado Estado, né? O banco de dados do Estado. E assim, nós continuamos. Esse aqui é um exemplo de tábua biométrica, certo? Esse é um exemplo da tábua biométrica completa. Veja, e ele já diz aqui, ó, ambos os sexos. Eu tenho tábua para masculino e feminino, tá? Eu tenho tábua por região. Veja, aqui eu tenho a idade do indivíduo, tem a probabilidade dele morrer entre os 75 e 76, certo? Tem os óbitos, o Dzinho aqui é de death, dying, tá? Que é óbito, morte. Então, as pessoas que morreram nisso. O L é de life, living, né? De vida, tá? O LX é uma função de die e de vida, tá? E de probabilidade. O T é de total, né?
total de pessoas vivas com essa idade, tá? E a última coluna é a expectativa de vida do cidadão na idade, né, na idade própria. Então, ele tem uma expectativa de vida. Isto é feito a partir do 0 ano até o último indivíduo vivo, né, que você tem ali na tábua, na sua amostra, ou seja, o último indivíduo vivo que tem no país. Analisando essas tábuas, você consegue já extrair daí elementos, né, que talvez você precisasse fazer pesquisa. Por quê? Porque você faz estratificação para estudo de clientes, para estudos de fornecedores, para estudos diversos em diversas empresas e modalidades, principalmente quem trabalha na consultoria de planejamento estratégico, né? Sempre você está buscando um dado desse tabulado, fantástico. Então, você consulta o site do IBGE, você já tem isso tudo na mão. Lógico, o Sebrae também se abastece aqui, eu disse, o IBA também se abastece, e outras instituições de pesquisa também vêm se abastecer aqui dos dados. E essas tabelas são usadas por quem? Pelos atuários para fornecer informações às empresas seguradoras, às empresas de capitalização, às empresas que atuam no mercado aí do risco de vida ou morte, que nós chamamos de seguradoras, né? Essas seguradoras. Quem são seguradoras? As seguradoras são empresas autorizadas a operar seguros privados, sob o regime de SA. Então, todas as empresas são SA. Com compromisso, né, de obrigação através do contrato, lá, que o contrato nós chamamos de apólice, né, firmado entre o segurador e o segurado. Quando acontecer o infortúnio previsto, o que a seguradora vai fazer? Pagar o sinistro, certo? Vai ter que pagar ali a apólice, o sinistro da apólice contratada. Então, a seguradora é uma empresa aqui muito interessante no estudo da atuária. Não são só as seguradoras, mas, a princípio, vamos ficar com o conceito de seguradora. E assim nós concluímos esse tópico. Técnicas e áreas de atuação. Aí, atuação do atuário, redundante, mas é uma palavra muito comum, né? Vamos lá. Conceito. Aí começa com o primeiro conceito numa técnica que é muito usada pelo atuário, chama comutação. O que é comutar? Comutar é trocar, substituir, né, coisas, uma coisa por outra. Então, a comutação na atuária significa trocar uma grande fórmula matemática, certo? Uma grande fórmula estatística por uma tabela prática, que já vem ali com os dados todos certinho, você só tem que pegar e encaixar. Nós, contadores, também comutamos, né? Muitas vezes. Imagina você que trabalha numa empresa que faz venda a prazo. Então, você faz aquela tabela, né? Por exemplo, uma prestação, duas prestações, até N prestações. Você já coloca ali um índice. É só multiplicar o valor da compra pelo índice que já vai dar o valor da prestação. Elimina aquela fórmula matemática lá da matemática financeira dos pagamentos sequenciais. Elimina aquela fórmula, elimina ter que saber taxa de juros, elimina tudo. Já vai lá, multiplica pelo índice. Você fez o quê? Você comutou uma fórmula para uma tabela. E comutar é fazer tábuas. Essas tábuas, modernamente falando, elas se equivalem hoje ao nosso banco de dados, a uma planilha Excel, por exemplo, em que está ali os dados todos dispostos, ordenados, tudo certinho, um banco de dados, e é um resumo. E comutar também pode ser símbolos, tá? Aqui que ajuda a pessoa a realizar cálculos, tá? Então, no caso das empresas aqui, os atuários, vão trabalhar com o quê? Vão trabalhar com ramos vários, né? Seguros, pensão, o prêmio. O que é o prêmio? É o valor pago, né, para você contratar um seguro, ou uma anuidade,
de alguma coisa. Você pode usar nos contingentes. Opa, contingente eu tenho na contabilidade, né? E contingente eu sei que ele é provável e possível. Esses dois aqui, olha só. Ele é provável e possível. Às vezes eu tenho que fazer cálculos e provisionar, né? Lançar na contabilidade, porque ele é muito provável de realização. Às vezes ele é provável, mas não tanto, e eu faço os cálculos e só faço nota explicativa. E às vezes ele é possível, remotamente possível, mas é possível, né? Então eu faço os cálculos, tomo conhecimento, relato e não coloco nem nota explicativa. Então veja, também no seguro eu posso fazer dentro da computação isso, faço esses cálculos. E faço também na computação as reservas matemáticas, quando eu começo a calcular e faço reservas matemáticas com base numa carteira de clientes, ou seja, indenizações prováveis daquele momento. Tá? Este processo é muito utilizado na ciência atuarial. E nós podemos utilizar na contabilidade também. Nós podemos comutar com diversos tipos de tabela, manuais de instrução. Tá? Outra coisa que nós temos são as metodologias, né, que é utilizada, as técnicas, que são desenvolvidas nas ciências atuariais, que usam basicamente conhecimentos da matemática, que são grandes fórmulas, da estatística e hoje, modernamente, da ciência de dados, que são o quê? A matemática e a estatística aplicada à análise do Big Data. Inclusive tem uma aula, atividade, né, que vai tratar do uso dos Big Data, dentro da ciência atuarial, dentro do mercado seguritário, porque usa muito cálculo de probabilidades. Aqui nós, contadores, vamos fazer o uso do Big Data também, na análise, por exemplo, a percepção do cliente da nossa empresa na rede social. Poxa, quantos dados tem nas redes sociais que nós precisamos analisar? São Big Data, né? E probabilidade de devolução. Quantos dados existem de análise que você precisa fazer para calcular probabilidade de devolução? Probabilidade de um produto ser lançado e dar certo, de não dar certo. Tudo isso é feito dentro da probabilidade. Utiliza-se grande parte, então, dessa matriz que vem da ciência atuarial, desenvolvida dentro da ciência atuarial e hoje desenvolvida dentro dessa disciplina chamada ciência de dados. Tá? E onde é que os atuários trabalham? Eles trabalham em fundo de pensões, né? No cálculo das pensões e das provisões, nas companhias de seguro, por suposto, né? A seguradora, empresas de capitalização, que são esses títulos que se vende para render um benefício, né? E faz capitalização. O mais emblemático talvez seja o baú da felicidade, né? O baú do Silvio Santos. O outro aqui é o Vale Sorte e tantos outros títulos de capitalização que existem. As previdências oficiais, a municipal, a estadual, a federal. E veja, o atuário trabalha aqui e nós contabilizamos, né? Nós temos que contabilizar esses trabalhos do atuário. Nas entidades de previdência aberta sem fins lucrativos ou fechada, ou previdência com fins lucrativos. Instituições financeiras de modo geral. Essa informação veio lá do IBA, tá? A criação, então, o atuário vai criar o quê? Cálculo para seguro de saúde, seguro de vida, seguro, outros ramos de seguro, seguro de responsabilidade civil, danos, colisão. Aqui nós trabalhamos com a reserva matemática, ele vai avaliar se as reservas efetuadas no passado, se elas são suficientes para honrar o futuro e se vai dar conta do futuro. Nós já sabemos que nós trabalhamos em contabilidade, se as reservas do passado foram menores, eu vou provisionar mais. Se elas forem maiores, eu vou estornar a provisão, né? Fazer reversão. E aqui ela vai trabalhar com os sinistros avisados, aquele que a pessoa teve o sinistro e comunicou, teve o infortúnio e comunicou, como ela vai trabalhar também com os
proteção do Incurred But Not Reported, que é a IBNR, que em inglês, mas para nós chama PEONA, que é a provisão para eventos ocorridos, o Incurred, e não avisado, Not Reported. Né? Reported. Capitalização para garantir funcionamento e pagamento de sorteios, loterias, né? Vales e tantos outros. Tá? E por fim, vai construir o quê? As tábuas de mortalidade por diversos motivos. Né? Por exemplo, morte acidental ou natural, invalidez. Aí tem diversos tipos de invalidez. Né? Aposentadoria, diversas formas de aposentadoria, certo? Entre outras, pensão. E a análise atuarial dos resultados seguros e dos títulos de capitalização. Toda vez que eu vou fazer uma análise, eu quero saber se as provisões estão a contento. E vai elaborar pareceres. Essa é a nossa última aula, que vai tratar das notas atuariais, tá? Tratando das notas atuariais. Bem, uma SP, o atuário resolvendo situações de incerteza. Vamos ver como é que nós estamos aqui. Em uma reunião de planejamento estratégico, opa, esse aqui nós conhecemos, né, pessoal? Isso aqui, planejamento estratégico, é a nossa área. O diretor da empresa Full Insurance, S.A., expõe o objetivo de longo prazo da empresa aos demais participantes. Segundo sua explanação, a empresa necessita garantir que os valores prováveis de indenização dos seguros contratados, ou seja, da carteira de seguros, estejam projetados, disponíveis, assegurando a saúde financeira da operação, aumentando a confiança do mercado. Pessoal, isso aqui é muito da nossa área, ou seja, eu tenho que analisar se a minha carteira, os meus contratos lá na seguradora, se eu tenho uma reserva técnica, dinheiro, para honrar se ocorrer sinistro. E nós temos que entender que o sinistro ocorre, é comunicado, o sinistro ocorre, não é comunicado, e existe a possibilidade de todas as apólices contratadas sinistrar. É possível. Provável, nós temos que recorrer à estatística. E é isso que nós vamos fazer nesse estudo. Vamos lá? Então, ele apresenta o quê? Para fundamentar a explicação, apresenta um gráfico indicativo. Que existe aqui, olha, uma carteira de 12 mil contratos, que a estimativa é de 60 prováveis sinistros, que em média o sinistro vem recorrentemente dando 15 mil reais, e a pergunta são esses dois itens aqui, né? Ele vai querer saber. Imagine que o atuário, membro, participante dessa reunião, ele foi perguntado quais os passos que a empresa daria para determinar o quê? O percentual de probabilidade de ocorrência de sinistro, bem como o valor provável de indenização. Vamos. Diante dos dados relativos ao valor das apólices, ao valor das apólices, a apólice é o contrato seguro, né? Ou seja, os valores a serem garantidos aos segurados, em caso de sinistro, nós sabemos que é um infortúnio imprevisto, né? A empresa estabeleceria seu parâmetro de indenização máximo. Ou seja, quanto ela pagaria estatisticamente falando, tá? Como existe uma probabilidade de ocorrência do sinistro, essa probabilidade seria considerada na determinação do valor provável da indenização. É lógico. Vamos lá. E aí ela apresenta, então, vamos resolver essa SP junto com o atuário aqui. O atuário diz o seguinte, para que nós façamos as provisões, as peonas, né, nós precisamos estabelecer o quê? Localizar um valor provável de sinistro. Ele apresentou 60 sinistros, em média. Isso é por tipo de seguro, tá, pessoal? E leva-se em conta tanto a análise interna da empresa, como do mercado segurador como um todo, tá? Tem que levar em consideração todo o mercado.
porque aí eu tenho uma base de dados maior para precisar o meu cálculo. Segundo, o valor da indenização de cada apólice, média. Se ali deu 15 mil, eu tenho apólice de 30, mas tem apólice de 2, de 5, de 4, de 20. Então, são diversificados. Eu também estabeleço uma média por amostra estatística interna e do mercado seguritário inteiro. Para o quê? Para chegar no valor. Então, eu tenho contratado 12 mil e tenho 60 de prováveis. Divido, acho que provavelmente 0,5% da minha carteira vai sinistrar, certo? Muito bem. Se eu multiplicasse 12 por 15, eu teria 180 milhões para indenizar. Lógico, eu não conto com isso. A seguradora nenhuma vai contar indenizar todos os contratos. Ela vai contar indenizar um percentual. E se der mais, refaz o cálculo, tá? Então ela vai fazer uma reserva técnica de 0,5% de 180 milhões e 900 milhões para honrar os compromissos. Esses são os passos básicos, assim, direto, para uma introdução, para que você possa compreender onde nós vamos caminhar com a nossa aula. E esse mesmo processo, dessa aula, você pode levar para outros derivativos dentro de qualquer empresa comercial, industrial, de serviços. Ou seja, qualquer empresa com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Você tem que fazer uma análise, então você parte de probabilidades, mas de uma amostra representativa, né? Do seu universo ali de indivíduos, né? E essa é a nossa resolução para este caso. Reflexão e resposta às suas dúvidas. E a pergunta que eu gostaria que você refletisse, se você saberia dizer o nome técnico do valor, né, do valor que você paga para contratar um seguro. Você consegue responder? Eu vou dar um minutinho e pouquinho para você pensar, para você refletir, para mandar suas dúvidas também. O tutor está à disposição. Fique à vontade. Vamos lá? Voltando, então você já pensou, se você respondeu aí prêmio, é esta palavra realmente, é prêmio, tá? Você paga um prêmio de seguro, professor, mas prêmio é ganho, não. Na linguagem securitária, no vocabulário securitário, prêmio é o valor que você paga para contratar uma apólice, que é o contrato de seguro, que tem as suas garantias lá, as suas coberturas, que são as garantias previstas de infortúnio, são coberturas, e quando o infortúnio acontecer, você tem direito ao sinistro, ou é sinistro mesmo, né? Você calcula o sinistro e te reembolsa ali dentro da cobertura que você contratou.
Uma das lições aqui de contratar seguro e pagar um prêmio é ler o contrato certinho para ver se as coberturas que você imagina que está contratando estão nos seguros. Vamos para a câmera aqui um pouquinho, que eu vou te mostrar aqui. No Brasil nós temos alguns seguros chamados obrigatórios, tá? E dentro dos seguros obrigatórios no Brasil nós temos o DPVAT, quem tem veículos, todo mundo já sabe, que cobre danos pessoais causados por veículos automotores, né? E riscos de terceiros. Ali. O RETA, que é a responsabilidade civil do transportador aeronáutico, é o mesmo DPVAT, certo? O DPEM aqui, que é danos pessoais e embarcações, que é o mesmo DPVAT, ou seja, você tem um seguro para veículos, automotores, motos, para aeronaves, né, o que é o RETA, e tem o DPEM. E tem a Carta Verde, que é a responsabilidade civil facultativa para veículos e motocicletas no âmbito do Mercosul. E outros seguros que são facultativos. E aqui é que tem os prêmios, né? Que você paga um prêmio para o seguro. Você contrata um seguro de automóvel à parte, um seguro de vida, seguro empresarial, né? Seguros residenciais, seguros marítimos, tudo à parte. Responsabilidade civil profissional, principalmente o contador, o médico, o advogado, deve se valer de contratar um seguro para a sua profissão. Se você tem seguro de transporte de cargas, né? Seguro rural, muito interessante, que vai cobrir, aí vai depender da cobertura que você contratar, mas cobre de clima, né? Intempéries, até queda de preço, né? Então, voltando aqui, assim você sabe que você paga um prêmio, que é o valor que você contrata, esse rol de seguros particulares, né, que você contrata. Aí você tem seguro de vida, né, você contrata seu seguro de vida, aí você tem seguro desemprego. Esse seguro de desemprego que eu estou falando é um seguro que você pode contratar à parte, né, que é o seguro, chama seguro garantia de renda, né, garantia de renda. Pode cobrir lucro cessante. O que é o lucro cessante? Todo mundo me pergunta, lucro cessante. É aquele lucro que a pessoa teria, o seu rendimento que ela teria, que ela parou de ter porque sofreu sinistro, sofreu avaria. Por exemplo, um taxista tem a sua renda do táxi. Se ele parar de exercer a profissão, ele não tem renda. Então, a renda média que ele declara que existe, ele contrata como o seguro, né? E ele parando por um acidente, por uma eventualidade, ele continua recebendo aquela renda, que é o lucro cessante dele. Mas isso tudo está no preço, no prêmio da apólice, tá? No prêmio da apólice, que é o valor que você paga para contratar um seguro. E se você pensa que você não tem seguro, todo mundo tem seguro no Brasil. Quem tem carteira assinada e quem é empresário, porque paga o famoso INSS. Isso é um seguro completo, tá? Vida, saúde, lucro cessante, invalidez permanente ou não, temporária. Isso é um seguraço. Continuando. Então, próximo tópico. Repasse de riscos secundários. Repasse de risco secundário no mercado seguritário é muito importante. Por quê? Porque toda companhia de seguro ela tem um limite de operação. Ela tem um limite que ela pode operar. Esse limite é a sua capacidade financeira frente aos contratos, às apólices que ela tem. Às vezes, porque ela está correndo risco. Você viu que ela faz previsões e projeções que ela vai ser acionada um percentual de vezes, mas pode ocorrer dela ser acionada mais vezes do que o previsto. E se ela não tiver uma reserva técnica, ela literalmente quebra. É o nosso famoso passivo descoberto que fica ali para ela, porque vai chegar muita indenização para serem cobertas e ela não tem essa previsão do nosso exercício ali. Então vamos ver como é que fica isso na prática. Bem, as seguradoras elas precisam fixar ali
o seu limite técnico. O seu limite técnico, só vou dar agora a palavra, é o seu ativo líquido. Ativo líquido, né? Geralmente é o ativo menos as obrigações. Então, professor, é o patrimônio líquido da empresa. Não, é o ativo líquido, né? É o patrimônio líquido. Esse limite técnico, ela vai fixar aqui, ó, fiscalizando a situação econômica e financeira e as condições técnicas da sua carteira, por ramo e por modalidade de seguro. Seguro vida é um, seguro veículo é outro, empresarial vai analisar carteira por carteira. Então, o trabalho do atuário aqui é bastante dinâmico, tá? À medida que a seguradora recebe proposta de seguro, tá? Que vai vir de onde? Dos corretores, né? A seguradora não vende seguro, os corretores é que vendem o seguro. Ela vai observar o quê? Se ela tem necessidade de transferir risco. O que é transferir risco, pessoal? É ficar dentro do seu limite técnico, ou seja, ficar dentro do seu limite técnico aqui, olha. Porque se ela não tiver ativo líquido suficiente para honrar o quê? Os contratos de seguro, ela tem que transferir parte do risco. E como é que ela faz essa transferência de risco? Por meio de um instrumento chamado cosseguro. Esse instrumento é largamente utilizado entre seguradoras concorrentes. E é aqui que você começa a verificar a importância dessa profissão. Por quê? Porque o atuário ele vai calcular esse limite técnico day by day, ou seja, dia após dia. Entrou a proposta, tem que calcular se existe limite técnico para aceitar a proposta. E se ele não tiver limite técnico, ele vai usar o seu concorrente como parceiro. É uma profissão que usa o concorrente como parceiro. Nossa, professor, usar a concorrência, exatamente isso. Usar o concorrente como parceiro. Vamos ver como é que isso aconteceu. Isso aqui surgiu, o cosseguro, pela incapacidade do IRB. IRB é o Instituto de Resseguro do Brasil, de aceitar determinado risco. Porque o IRB, ele fazia o resseguro total do Brasil, mas chegou um limite que ele também não conseguiu fazer. Porque existe também o quê? Elevados custos, né, dessa aceitação. Então, como é que funciona o cosseguro? O cosseguro, uma empresa angaria um cliente, ou seja, ela prospecta um cliente no mercado e essa pessoa quer fazer seguro. Mas só que quando chega na análise do índice de reserva técnica, a empresa seguradora verifica que ela não tem capacidade econômica para aceitar o risco daquela apólice. Ela simplesmente contata outras empresas de seguro do mercado, que são suas concorrentes, e oferece, olha, eu tenho aqui um cliente que quer fazer um seguro, eu não consigo sozinho. Você assume comigo? Você quer fazer esse seguro comigo? Trabalhando com o concorrente. Ela fala assim, tudo bem, eu aceito. Então, essa empresa que captou o cliente, que prospectou o cliente, ela é chamada de empresa líder do contrato. Ela trabalha com o cliente e dentro da apólice de seguro vai ter lá uma cláusula, né, que esta apólice está co-segurada com a empresa tal, tal e tal, nos percentuais ali descritos, tá? Voltando? Então, quem faz toda a tratativa, da emissão da apólice de seguro, do pagamento de sinistro ao segurado, é a seguradora líder, aquela que contratou, prospectou o cliente. E ela vai apresentar a conta para uma ou mais co-seguradas. Essas co-seguradas vão constar da apólice, tá? Vão constar lá da apólice. E aí nos percentuais na participação de cada uma. Exemplo, uma seguradora líder, que é a contratante, que prospectou o cliente, buscou duas outras seguradoras para assumir a responsabilidade de um seguro de incêndio. Por quê? Porque a indústria, o cliente, quer uma cobertura de 90 milhões. E ela analisou, não tem ativo líquido suficiente, logo a reserva técnica
não é suficiente. Ela não tem caixa para tudo isso. O que ela faz? Ela pega o telefone e liga para a primeira. Olha, eu tenho um cliente que quer contratar 90 milhões aqui de cobertura de seguro empresarial. Eu só posso 20%. É a minha capacidade técnica. Essa primeira empresa fala o seguinte, olha, eu quero participar. Até porque, né, nem trabalhei, já vou ganhar a minha comissão. Mas eu só consigo, também na minha reserva técnica, assumir 30%. Ah, beleza. Pega o telefone, liga para a segunda. Olha, tem um cliente aqui que está contratando 90 milhões. Quer participar aqui desse negócio? Ele fala assim, claro. Olha, eu vou assumir 20, a outra seguradora assume 30, essa aqui fala assim, não, eu assumo o restante. Então, ela divide em 3. Consta a apólice de seguro no nome da seguradora líder e dentro da cláusula, uma cláusula lá da apólice, vai constar que a seguradora 1 está co-segurando e a seguradora 2 está co-segurando. Uma 30%, outra 50%. Essa seguradora líder repassa o prêmio, né, para as demais. O que ocorre quando ocorrer o sinistro, que é o que interessa, né? A seguradora líder pega o telefone e liga, sabe aquele cliente? Sinistrou. Nós estamos aqui, vamos apurar o sinistro. Você quer participar da apuração do sinistro? Se junta, participa, define o valor e quando for indenizar, indeniza na proporção de cada um. Parece simples, não é? E nós temos também o resseguro, tá? O resseguro é uma outra figura, vamos ver? No resseguro, eu faço uma cessão de parte do risco, da mesma forma do cosseguro, só que o cosseguro é no início. O resseguro eu faço depois, eu faço quase que um seguro do seguro, tá? Então, o segurador direto, ele vai assumir os riscos, né, junto com a seguradora base, nos contratos. Então, os contratos de resseguro, e mais, vai cumprir a determinação legal. Então, o segurador repassa ao ressegurador a importância segurada. Ele repassa o quê? O prêmio, ele repassa o contrato, a apólice, né? É como se eu descontasse uma duplicata no banco, tá? Por quê? O segurador repassa para o ressegurador, né, parte do risco. Quando ele vai parte do risco, é passar o prêmio, não, e a apólice para o outro, certo? E aí tudo é proporcionalmente transferido, né? E cada um recebe aí a sua cota de indenização. Lembra que no cosseguro, a empresa líder é que faz todas as tratativas, inclusive paga o segurado. Aqui não. Quando eu repassar, cada ressegurador, ele assume a sua parte, então se estabelece um novo contrato, né? Se estabelece um novo contrato e cada segurador paga a sua parte. Cosseguro, resseguro, pode ser feito em qualquer nível, ou seja, nacional, sim, internacional, sim, nacional com empresa internacional, sim, desde que a empresa esteja cumprindo os requisitos lá da SUSEP e tenha seu registro na SUSEP, certo? É um seguro internacional e quer ressegurar no Brasil? Pode, pode, desde que a SUSEP aprove, tá? E assim nós concluímos, né, esse tópico. Probabilidades. O estudo da probabilidade é o carro-chefe do cálculo da atuária. Vocês já viram que tudo é feito em análise de bancos de dados gigantescos. Imagina você, no início, lá no século XVII, quando os matemáticos se reuniram para começar a estudar essa ciência chamada atuária, né? Todos os dados eram levantados manualmente, né? No século XVII, na pena ainda, tudo manual, na mão, e todos os cálculos manuais ainda. Hoje não, hoje nós temos os famosos dados digitais, né? E os bancos de dados são cada vez mais digitais, que formam esse chamado Big Data. Então vamos ver como é que funciona isso. Na estatística, né, nós temos a lei dos grandes números.
Veja, nós estudamos estatística na faculdade, mas nós não chegamos a esse ponto aqui das leis dos grandes números. Nós estudamos ela já comutada, algumas fórmulas já. Então, trata-se de um teorema fundamental da teoria da probabilidade, que visa descrever o resultado derivado de uma experiência executada repetidas vezes. Ou seja, analiso o passado e projeto o futuro. Parece simples, né? Mas não é. Imagina você o tamanho da análise que tem que ser feito para fazer projeções de um país, de um estado, ou da população como um todo, dos negócios. Imagina o volume. Então eu preciso, nós temos lá, quando nós vamos definir o custo do capital, nós temos algumas fórmulas, principalmente em projeções, quando fazer projeção de fluxo de caixa, vai chegar um momento que eu vou ter o fluxo de caixa infinito. E como é que eu vou fazer uma projeção de algo infinito? Eu tenho que aplicar o quê? Uma fórmula comutada, um resumo, né, uma fórmula, para o infinito. E assumir aquilo como uma verdade. E é a mesma coisa aqui. Eu tenho que estudar esses dados volumosos, aplicando as técnicas, e uma das técnicas é essa lei da grande número, e a técnica da probabilidade de ocorrência, que nós podemos trazer, importar, uma vez que nós desenvolvemos isso. Eu estou falando com você aqui, você já vai ali no computador, no Google, já vai dar uma googolada nesses dados, porque interessa para projeções. Interessa para projeções. Ah, professor, eu quero trabalhar somente com valuation. Bom, se você vai trabalhar com valuation, isso é fundamental. Você tem que entender um pouco. Tá? Ah, precisa fazer a faculdade de atuária? Não precisa, pode fazer uma pós de atuária. Você não vai ser atuário, você tem conhecimento de atuário. Você pode fazer uma pós de estatística, você pode entrar aí no Google ou na Microsoft. Existem cursos para cientistas de dados, né? Cientistas de dados trabalhando com linguagens R, ou econometria, trabalhando com linguagens R para estudos de grandes números, tá? Vamos lá, então. E o que é esse objetivo? Uma aproximação eficiente para representar o verdadeiro valor esperado de um determinado evento. Pessoal, nós conseguimos fazer isso. E nós fazemos isso na nossa querida contabilidade? Claro que sim. Principalmente quando nós estamos atuando na controladoria, né? Nós precisamos projetar no custo, nós precisamos projetar, nós precisamos simular, precisamos estressar os nossos dados. É aplicável somente no caso em que se possa obter, olha, um grande número de observações. Hoje, esses números de observações, pessoal, é fácil de se obter, tá? Muito simples de se obter. É só você ter um software, né, e colocar esse software à disposição com um computadorzinho meio fortinho, para que ele comece a minerar esses dados dentro dos bancos de dados digitais e disponíveis na internet, tá? Cuidado agora com a lei de proteção dos dados, né? Vamos continuar um pouquinho. A princípio, nós começamos daquela forma. Casos prováveis, já disse, e os possíveis, foi o que nós fizemos, né? Os 60 e os 12 mil. Provável é 60, possíveis 12 mil. Mas nós temos também os prováveis, são aquilo que vai acontecer. Com base no estudo do passado. E os possíveis, é aquilo que é possível. Talvez não aconteça, mas que é possível, é. Então eu aplico, essa é a forma básica, tá, pessoal? Básica mesmo. E aí quando é que nós vamos aplicar isso? Olha só. Vamos obter dados. Seguro do automóvel. Eu quero saber a frequência de furto, que é diferente de roubo, que é diferente de colisão, né? É diferente de danos contra terceiros, tá certo? Eu preciso entender o perfil pessoal do condutor, se ele tem carteira nova, carteira velha, o sexo, certo? O trajeto, se tem garagem, se tem rastreador, se não tem rastreador, para poder calcular o que é um prêmio. Quanto dado você precisa por região, né? Região, por tipo de veículo. Residência, mesma coisa, furto, roubo, região, condição climática, local,
perfil pessoal do interessado, se tem alarme, se não tem alarme, se tem monitoramento, se não tem monitoramento, se tem criança, se não tem criança, se tem empregada, se não tem empregada, se várias pessoas têm acesso, se não tem acesso, se a casa é usada de vez em quando para comércio. Quantos dados eu preciso analisar dentro da lei da probabilidade? Seguro de empresa, nossa, aqui é bastante. Frequência de roubo, furto, a região, as condições, se tem câmera, se tem monitoramento, se tem sistema de controle interno eficiente, ou seja, todos os dados que eu preciso analisar, para poder oferecer um produto no ambiente seguritário. Eu posso agora, então, vou na Previdência. Quanto eu tenho que fazer de contribuição para que no dia que eu me aposentar eu tenha a renda média estimada pelo tempo estimado de vida restante do indivíduo? Quantas análises você acredita que nós temos que fazer ali? Então nós temos um banco de dados de um país de 200 milhões de habitantes, tem que ser analisado região por região, dado a dado, e isso é um trabalho para atuários. Os atuários fazem isso, esse é o campo, o ambiente de trabalho deles. E nós, enquanto empresa, nós temos também análise desse tamanho, desse porte? Claro que sim, claro que sim. É só você pensar, vou lançar um produto no mercado, vai começar pela embalagem. Essa embalagem tem cor, não tem cor, tem os dados que o Código de Defesa do Consumidor exige, tem as informações nutricionais, tem isso, tem aquilo. Vou analisando. Aí vem a segunda fase, analisar o cliente. Idade, sexo, região, perfil do cliente inteiro, certo? Analisar consumo. Analisar o consumo. Eu posso querer vender um produto, por exemplo, numa região em que as pessoas não são adeptos, né? Vender chimarrão, eu não sei, no Rio Grande do Norte, um estado mais árido, mais quente, não sei. Pode ter lá um gaúcho que tome chimarrão, mas não é o costume, não é o costume, certo? Não é. Então, esse trabalho feito nas análises das probabilidades, utilizando as leis dos grandes números, né? Você tem que adaptar, trazer para dentro da análise empresarial. Se os atuários trabalham, né, com esse volume de dados para determinar um prêmio de um seguro de um carro, primeiro ele faz todas as análises, já faz a comutação, quem contrata seguro já sabe, acabou de preencher ali o seu perfil, né? O seu perfil, aqueles valores que você quer de cobertura, o valor do seu veículo, o ano e tal, já sai o valor calculado. Isso tudo é um trabalho sistematizado da profissão de atuário e que você pode trazer para dentro da empresa, adaptar para seu modelo empresarial, adaptar para o que você está estudando, se você está na controladoria, se você está na auditoria, se você está no custo, se você está no planejamento tributário, se você está desenvolvendo ali os recursos humanos. Então, todos esses parâmetros podem ser trazidos para dentro do seu trabalho como um contador. Assim, nós terminamos esse bloco. Não, tem a Previdência. A Previdência é o grande seguro, né, gente? Por quê? Foi melhorado na Constituição de 88 e foi introduzido várias pessoas aqui. E foi criado também o benefício de assistência, benefício assistencial, chamado Lei do LOAS, para pessoas que não têm renda. Mas aqui, olha, você tem um seguro de saúde, morte, acidente, desemprego, né? Vários fatores aqui dentro da Previdência que o atuário trabalha.
E assim nós concluímos esse tópico. Obter expectativa de vida de um indivíduo. Vamos lá. Diante da necessidade de se estabelecer a expectativa de vida de um participante de um plano de aposentadoria, um atuário deverá recorrer a qual instrumento? E imagine que o atuário está calculando a expectativa de vida de um indivíduo de 75 anos. Qual seria a expectativa de vida com base nessa tabela? O instrumento que ele vai usar, pessoal, é a tábua de mortalidade. Completa ou abreviada, depende. Completa, isso aqui é para ambos os sexos, mas eu poderia querer só masculino, só feminino, né? E ele está analisando, pessoal, a expectativa de vida de um indivíduo de 75 anos. Vamos lá. Então, para que o atuário efetue a projeção de vida do indivíduo, ele deve lançar a mão da tábua de mortalidade, também conhecida como tábua biométrica, tábua de vida, tá? E baseado nessa tabela aqui, o indivíduo de 75 anos, né? Deixa eu voltar aqui. O indivíduo de 75 anos tem a expectativa de vida de 12,2 anos. Então, se ele tivesse calculando um prêmio de seguro com a expectativa de vida aí de 12,2, o prêmio seria alto. Alto, porque o risco é muito grande. A possibilidade de ocorrer falecimento aos 75 anos é alta, né? Se ele tem expectativa de vida de 12,2, a de morte é de, inverte, né? Inverte, 87,7 ou 8. Então, ele mais risco de morrer. A análise fica meio desumana, mas é isso mesmo. É nesses termos que nós falamos dentro da ciência atuarial. Tá? Se você tem essa mesma análise e você tem uma tabela, certo? E que a possibilidade de você levar um calote num contrato é de 50%, você tem que criar proteção para efetuar essa venda, não é? É a mesma história aqui. É por isso que o plano de saúde, de posse de uma tabela dessa, às vezes, quando muda uma faixa etária, o preço sobe bastante. Por quê? Porque a expectativa de vida cai muito à medida em que você envelhece. Parece lógico, tá? Apesar de nós não gostarmos de pensar em morte, né? Mas ela existe e nós temos que trabalhar com isso de forma empresarial, né? Se você tem um negócio que está muito próximo aí do mercado, né, explora saúde, explora falecimento, com plano de vida, plano de funerário, você tem que considerar essas expectativas dentro da sua análise. E assim nós concluímos essa parte. Outro momento de interação, fique à vontade para mandar suas reflexões, suas perguntas, tá? A interação de agora é a mudança da aposentadoria, a reforma da Previdência recentemente ocorrida. Na sua opinião, levou em consideração a expectativa de vida do brasileiro? A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado ou tem diminuído? E por quais motivos você acredita que ela tem aumentado ou ela tem diminuído? Eu vou dar um minuto para você pensar e já nós voltamos.
Retomando, você pensou aí se essa reforma da Previdência se levou em conta a expectativa de vida do brasileiro? O discurso oficial, aquele que aparece na TV, sempre destacou que o brasileiro elevou sua expectativa de vida, por isso a Previdência não tem capacidade financeira de honrar os seus compromissos no futuro, por isso nós tivemos que reformar a Previdência para ajustar o quê? As reservas técnicas da Previdência. Vamos aqui à tela. É possível que tenha quebrado financeiramente? Sim. É possível que a expectativa de vida aumentou? Sim. Muitos críticos falam que esse gerenciamento dos recursos é que não foi tão eficaz, né? Não vem ao caso o motivo, mas falta recurso de fato, está faltando recurso, e que a expectativa também aumentou, isso nós sabemos, né? Por que que aumenta? Por quais motivos que aumenta? Um deles é o IDH, né? A melhoria do IDH, saneamento, água, tratado, hospitais. O segundo é a medicina preventiva, medicina curativa, e vacinas de doenças que nós tínhamos, segurança pública, melhoria da segurança pública em alguns casos, né? Já em outros casos, como por exemplo o acidente de trânsito, aumenta muito, né? Desarmamento, diz que o desarmamento reduziu bastante o índice de mortalidade. Então são vários fatores que contribuem para esse descasamento entre o dinheiro arrecadado e as indenizações futuras. Um outro fator também é muito interessante, na Constituição de 88, eu nem quis falar muito ali na Previdência, eu sabia que nós íamos tratar aqui. Nós tivemos o quê? Nós tivemos a inserção dentro da Previdência de pessoas que não contribuíram corretamente, ou seja, contribuíram, mas não capitalizados corretamente. Que foram o quê? Os rurais, certo? Os rurais que trabalharam sem registro durante muitos anos, todo mundo que atingiu a idade tiveram o benefício da aposentadoria e não contribuíram oficialmente, né? Depois nós tivemos a inserção de pessoas ali do LOAS, apesar de que o discurso também é que as pessoas do LOAS não saem do fundo previdenciário, sim de um fundo da União, tá? É o discurso. Mas, segundo alguns senadores, não são assim que acontece. Esse fundo, no final, eles têm que se misturar um pouco. Outra coisa realmente a expectativa de vida aumentou. Imagina você, presta atenção aqui, que pessoas começou a trabalhar com 18 anos e contribuiu com 35 na tela. Com 35, então ela se aposentava com 53. Mas daí, judicialmente, ela comprovava um tempo rural aqui de 12. Ela ganhava 6 anos, então 6 com 47 ela teria a capacidade de aposentar. Aí nós fixamos a idade limite, né, que passou a ser 60. Mas isso demorou. Agora nós prolongamos essa idade limite um pouquinho mais, prolongamos o tempo de contribuição um pouquinho mais e aumentamos, então, a contribuição de alguns setores, né, um pouquinho mais, para quê? Para formar um patrimônio para pagar a indenização. Porque uma pessoa que se aposenta com 53 e vive até, vamos supor, né, até 80, uma idade razoável, né, muito próxima hoje, até 80, praticamente ela vai viver de aposentadoria mais do que ela contribuiu. Aí não tem caixa que resista mesmo, tá? Isso não tem caixa que faça esse milagre. E se você não gestionar os recursos e não fizer a separação, quem contribuiu certinho, diferente de outros países em que você tem a sua previdência própria. Você é que tem que pagar a sua previdência própria e forma o seu fundo. Você não tem a previdência pública, ela é privada,
é um misto de privada e pública. Ela é obrigatória em alguns casos, em outros casos não. Ela é particular mesmo. Você faz se você achar interessante. E aí, quando chega na idade de aposentar, você tem o seu fundo, né, que você já saca o seu fundo e vai viver da sua aposentadoria ali. Você faz o seu fundo de aposentadoria. Isso em alguns países. No Brasil, não. É o seguro obrigatório que pouca gente considera. Por quê? Porque no INSS você tem plano de saúde. Você pode ir no INSS, você vai ser atendido. E em alguns casos vai demorar um pouquinho, mas você vai ter cirurgia, você vai ter... Não é um plano particular que é na hora, mas você vai ter. Você tem plano de acidentes. Se você se acidentar, você vai receber. Você tem seguro-desemprego, você tem aposentadoria. Sua esposa, no caso de um dos cônjuges falecer, tem pensão. Então, é um seguro público, obrigatório e considerado por muitos eficiente. E assim nós concluímos esse tópico aqui. Revisão final. O que nós vimos na aula de hoje, pessoal? Bem, nós começamos estudando a origem da ciência atuarial, que surgiu aí para dar respostas aos acontecimentos imprevisíveis e os infortúnios da vida, né? No segundo momento, nós entendemos o conceito da ciência atuarial, que é a aplicação de métodos e técnicas para cálculos securitários de pensão, de capitalização, tantos outros benefícios que trabalha a ciência atuarial. E que ela usa muito da estatística, da matemática e da ciência de dados. Mas ela não usa só isso, tá? Ela usa também da ciência do direito, porque ela analisa muitos aspectos jurídicos, ela usa a contabilidade, a ciência das finanças, a sociologia, TI hoje, né? Tecnologia da informação. Então ela usa diversas ciências para o seu desiderato. E ela trabalha onde? No âmbito da previsão desse infortúnio, né? E são vários aspectos de risco. E quando ela trabalha no cálculo da reserva técnica, né, das empresas de seguro, das empresas de capitalização, das empresas de sorteios, ela vai então estabelecer o seguinte, principalmente no seguro, né? Se ultrapassar a reserva técnica, ela vai imediatamente ou barrar a contratação da apólice ou solicitar que se faça o quê? O cosseguro, que é dividir o seguro com outros parceiros. Nós temos isso de forma automática e de forma facultativa, ou seja, automática é as empresas já estão ligadas e ultrapassou o limite, já começa a distribuir pedidos de cosseguros, e aí a pessoa aceita ou não aceita, e a contratante cede o cosseguro cedido. E nós temos o resseguro, que é quando eu passo o contrato, eu faço como se fizesse um desconto, né? Eu passo o contrato para outra pessoa, tá? Fazer, então, o seguro. Dessa forma, nós esgotamos essa primeira aula, né? Espero que você leia o material publicado, tem muito link, tem web aula, tem aula atividade, agora já está o fórum, já está no ar, participe. E na próxima aula nós continuamos aí esse assunto e traga a dúvida que você achar interessante para ser discutido na aula de atuário. Até a próxima aula.